Será que um cristão que cometeu um pecado durante a semana não pode participar da ceia no domingo? Essa é uma questão que a Constituição da Igreja Presbiteriana trata como questões de fórum íntimo. Quando você lê o texto sobre a ceia em 1 Coríntios 11, Paulo dá o seguinte conselho para aqueles que vão cear: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não diz: examine-se e não coma. Paulo também não diz: examine os outros e porque os outros estão em pecado, você não coma. Paulo não diz que você deve se examinar e não comer. Ali naquele texto, examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice, Paulo não diz o que deve acontecer entre o exame e o comer e beber. Nós cremos que ao examinar-se, a pessoa deve, se há pecado cometido, ele deve confessar o pecado, ele deve deixar o pecado diante de Deus e assim comer do pão e beber do cálice, porque a ceia é testemunho de que Deus governa a sua vida para abandonar o pecado e é fortalecimento para que você não caia no pecado uma outra vez. Então, o que nós ensinamos é que a pessoa deve confessar o seu pecado. Se o pecado cometido tornou-se um pecado público e trouxe vexame para o testemunho de Cristo e para o testemunho da igreja, então essa pessoa deve apresentar-se à liderança da igreja para confessar o seu pecado e receber a disciplina. Agora, se a pessoa cometeu um pecado no seu íntimo, a Bíblia diz que Deus que vê em secreto também ouve a oração que é feita em secreto. A igreja, ela não tem jurisdição sobre o íntimo das pessoas. A igreja, ela trata daquilo que é público, daquilo que é visível. Agora, Deus trata daquilo que é invisível e daquilo que é oculto. Se o Espírito Santo me convenceu de que eu cometi um pecado e isso ficou claro para mim, então, convencido pelo Espírito de que pequei, eu devo confessar o pecado e, confiado na graça de Deus, comer do pão e beber do cálice.